Travei. Sintonize, ouça, descubra mais Travei. Começando agora o Eclético Sonora da Semana, estamos hoje aqui com Pedro. Pedro, fala um pouquinho de você. Você é adestrador de cães e você fez outras coisas também ao longo da carreira, né? Isso mesmo, Denis. Primeiramente, foi um prazer esse convite. Não, Fico bem lisonjeado de participar aí do programa valeu, do cara. Eclético Não, a gente agradece aqui. Estou Tá. bem lisonjeado mesmo. Valeu. Bom, eu comecei a minha carreira depois da faculdade de psicologia que eu fiz. E aí eu fiz uma especialização em comportamento. E aí, por um motivo, um amigo meu que tinha uma empresa de adestramento acabou me chamando. Porque as técnicas que eu utilizava atrás, eu também consigo utilizar no mundo do adestramento. Porque o adestramento Certo. em si, ele é baseado na psicologia do comportamento. Interessante. Então foi aí que eu realmente iniciei minha Chamou a carreira. atenção. Isso mesmo. Legal, cara, legal. E fala um pouquinho mais da faculdade de psicologia que você fez. Você chegou a exercer um pouco? Sim, com certeza. Inclusive foi uma transição bem doida, porque eu trabalhei como acompanhante terapêutico de crianças portadoras de TEA, que é o Poxa. espectro autista, Sim. né? E ali eu desenvolvi a minha carreira, né? Eu queria ser terapeuta, né? Sim. E foi bem nessa transição que o amigo meu Te veio convidou. falar comigo, me convidou. Então, realmente, assim, eu fiquei na decisão de duas carreiras, entre a psicologia e o Poxa, adestramento. legal. E aí você partiu para a área dos doguinhos por quê? Que tipo fez você abraçar a ideia mesmo? Essa pergunta é legal porque me lembra minha mãe. Minha mãe, eu tinha uns 17 anos, eu tinha uma cachorra, um Golden, a Kate. Sim, Acho que você deve se lembrar lembro. dela, né? E, putz, sensacional essa cachorra, assim. Minha mãe, ela por si só ensinou na Kate alguns truques. E falou do nada assim, eu acho que seria legal se eu abrisse um daycare. Isso marcou na minha cabeça, tanto que eu planejei no computador, no papel, assim, né? Uma empresa Rapaz, de daycare. Então, a partir... eu acho que aí foi a semente, pode crer. né? A semente, assim, ficou lá no fundo. Só esperando uma oportunidade para brotar mesmo. Eu acho que sim. Acho que foi isso que aconteceu. Porra, Mas legal. graças a minha mãe, em resumo. Caraca, legal. Uma ideia antiga que do nada brotou ali quando o cara veio falar com você. Legal isso daí. Justamente. Poxa, dá um brisa, Perfeito. legal. E fala um pouquinho mais de como você, quando você chegou nessa nova carreira, você já estava meio familiarizado, você estranhou um pouquinho? Como que foi isso? Essa Ninguém transição nunca me fez assim, essa sabe? pergunta. Nunca foi me perguntado, mas é engraçado que eu me senti familiarizado. Como eu disse, né, as técnicas de adestramento também elas se assemelham às técnicas utilizadas em clínica, né, Sim. numa base teórica da psicologia que chama psicologia comportamental. Então, nessa questão eu estava familiarizado, e por gostar de cachorro e sempre buscar, quando eu adentrei ao mundo assim, eu já me sentia lá. Tanto que Já eu estava em ajudei- casa, né? Tava em casa, assim, de boaça. Poxa, cara, legal. Diferente de outros trabalhos que eu fiz, principalmente escritório. Sim, que você fica Eu tava meio numa perdido selva. no começo e depois vai se familiarizando aos pouquinhos, né? Então, só que eu não consegui me familiarizar em escritório. Eu tava sempre perdido. Parecia que nunca passava a fase de treinamento. Sim, sim. Eterno. Não, legal, cara. E fazer uma pergunta aqui pra você. Como você aborda a avaliação inicial do comportamento do cachorro? Certo. Bom, a gente tem, primeiramente, em acolher o indivíduo. Porque, geralmente, ele recorre a nós adestradores por um problema. Sim. E esse problema impacta na família em geral. A gente tem que entender que o cão é parte da nossa família. Sim. Então, se o cão demonstra problemas de comportamento, com certeza o indivíduo
deve estar frustrado, com algum sentimento um tanto Ele absorve negativo. a meio que energia. Exatamente, perfeito. Ele observa, ele é bem observador, né? O animal, né? Sim, com certeza. Né? E o tutor é uma relação de troca, né? É o vice-versa. Se um não tá bem, o outro não fica bem. Né? Principalmente se o tutor despende ali horas pro seu cão dar uma atenção. Então a primeira coisa que a gente faz é abordar o indivíduo de uma forma acolhedora, né? Compreensível, escutar, ouvir as queixas. Né? E aí, nesse momento, a gente consegue entender o tutor. E, bom, a partir de então a gente começa a conversar sobre o serviço de fato. Né? No meu caso, eu ofereço o workshop, que é um aulão de 3 horas. Eu vou na sua casa, eu faço uma avaliação comportamental no seu cão de forma presencial, faço os testes ali que precisam ser feitos, pergunto sobre questões globais sobre o cão, né, e vejo a dinâmica familiar, como eu falei anteriormente. Certo. Deve ter uma questão ali que precisa ser cuidada. Sim, E aí veja essa questão, e ali eu consigo bater o martelo, fazer o diagnóstico, saber se o cão precisa de tal serviço. Certo. Porque no mundo do adestramento tem diversos serviços, Poxa, legal. né? Então ali eu consigo direcionar. Legal. Interessante. E quais métodos do treinamento você utiliza e por que os considera eficazes? Certo, o meu adestramento é considerado híbrido, tá? O adestramento ele tem basicamente 2 vertentes mais proeminentes. Primeiro, o adestramento 100% positivo, Certo. e o outro, o adestramento que se chama, não é denominado assim publicamente dessa forma, mas só para a gente diferenciar. É um adestramento que utiliza controle aversivo, utiliza coisas que geram desconforto, né, ao limite do cão, né, baseado em técnicas, ciência, né, técnicas que foram comprovadas cientificamente, né, por caras que estudaram a vida toda. Né, mas também tem o outro lado, que é o 100% positivo, que não utiliza esse controle aversivo. Eu utilizo dos dois. Um pouco dos dois. Isso mesmo. Então é considerado um adestramento híbrido. Tá? Então, na metodologia, eu vou precisar saber o que o cão precisa. Né? O que Você ele faz tem ele que enfrentar um medo. Então, o medo, por exemplo, é interessante. Eu posso usar o controle aversivo para trabalhar o medo dele? Posso. Mas eu, particularmente, gosto de usar o 100% positivo. Porque ele já está com medo, né? Sim. Já está numa coisa aversiva. Ele precisa experienciar algo além disso. Exatamente. Bom, então eu faço parte de enriquecimento ambiental, faço ele gastar energia, eu faço ele treinar com coisa gostosa, coisa boa, né? E ponho situações de desafios que ajudam ele a enfrentar o medo. E ter um resultado positivo, sem que haja desconforto nesse processo. Certo. Poxa, legal, meu. É bom que o cãozinho fica super à vontade, então, né? Sim, justamente. Mas em algumas situações não. É mesmo. Já viu umas situações que ele fica agressivo e estranho. Sim. Rotineiro, a gente pega, né? Tem inclusive algumas... Mas até você fazer ele acostumar assim com você acha que isso é muito o quê? É muito convivência ou questão de treino? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que entender o que é o cão, né? O que é o cão, de que forma ele se relaciona com o ser humano, né? Porque, assim, como ele vai entender que existem regras no meio ambiente? Como uma delas não roubar minha comida, né? Não ficar latindo fora de hora, Sim. tem um latido controlado, Ah, né? A gente consegue, então, através da rotina, e o cão ele precisa muito, direcionar bons comportamentos. E, assim, para não precisar de adestramento, vamos dizer assim, dá uma rotina pro cão e direciona para bons comportamentos. Ponto. Legal. Bons comportamentos tá relacionado com aquilo que ele quer. Sim. Então você vai pegar alguma coisa para entregar para ele, pô, não dá entrega de graça. Faz meio Direciona um ele pra alguma acordo. coisa. Um acordo. Isso, gostei. Um acordo. Legal. Justamente é uma relação de troca. Então o cão ele entende isso, é que ele é malandro. Né? Se você puder pegar o chocolate e se ele tem que dar o seu amendoim, Ele você vai fica com os dois. Quem não vai? Todo mundo vai, né? Né?
Agora sim, É eu que- tenho uma relação de ética e confiança contigo, eu vou começar a respeitar isso. Sim, Só sim. que pra isso acontecer, eu tenho que me impor de uma forma que o cão entenda. E é aí que rola o problema. Ah, garoto. As pessoas não entenderem seus cães e vice-versa. É isso, basicamente. Você é aquele cara que dá ajuda, né? Você é o quebra-galho. Você é o que vai falar, ele tá precisando disso. E justamente, Legal. a minha função é orientar a família. Não só uma ação direcionada ao cão, mas eu preciso também trabalhar com os tutores, que são os Certo, principais. São os, assim, as coisas mais importantes da vida do cão. Assim como pra nós é o dinheiro, vamos dizer assim. Sim, é o tutor dele. É o que provê tudo. E me fala uma coisa, Pedro, como você adapta seu método de treinamento para diferentes raças e personalidades de cachorro? Ah, sim, legal. Isso é muito importante. Você precisa saber das raças também, porque algumas raças possuem genéticas, quer dizer, predisposições genéticas, né? Habilidades, né? E funções que vêm de ancestrais. Sim, Né? sim. Como o Border Collie, que é aquele cão de pastoreador, aquele bem bonito, que parece uma raposa gigante, Sim. tem um preto e branco, bem conhecido, né? Geralmente o tutor está sem guia com ele na mão, é a classe que eu identifico na rua. O pastor alemão, que é um bom cão de guarda, mas também é muito familiar, então você consegue, a partir da predisposição genética, direcionar melhor esse comportamento dele que ele já tem como natural, Certo. que outros cães não exercem tão bem, né? Então, por exemplo, você vai pegar um Golden que não faz uma boa função de proteção, mas faz uma Mas, ótima função de assistência, de cão guia, porque é um Poxa, cão legal. fácil de lidar, né? Diferente de um Jack Russell, aquele do Máscara, Sei, sei. que é doidado, teimoso, não vai fazer essa função de guiar você. Ele vai falar, eu quero que você... Posso falar um palavrão aqui? Pode, fica à Eu vontade. quero que você se foda, eu vou seguir meu caminho. Entendeu? Então, a predisposição genética Sim. e o conhecimento dela, que é a sinotecnia, o nome do estudo sobre raças de cães, com certeza vai te ajudar bastante na sua... Independente do método de controle aversivo ou 100% positivo, vai te ajudar Vai te sim, ajudar. com certeza. Legal. Inclusive, alguns vira-latas ali, você vai perceber alguns traços de personalidade e vai conseguir identificar temperamentos. Temperamento mais agressivo, mais calmo, mais companheiro. Poxa, mais legal medroso. isso daí. Legal. Uma técnica bem eficaz mesmo. E quais são os principais desafios que você enfrenta ao treinar cachorros e como superar isso? Ai, tem várias, cara. Vamos dividir. Vou falar primeiro em relação direta com o cão, Sim. né? Eu com o cão. Eu e o cão ali. A maior dificuldade que eu enfrento é de identificar os limites dele. Eu tenho que fazer teste atrás de teste, porque não é um robô. Sim, Então sim, é sim, muito sim. imprevisível diversas coisas. E ali. ele não vai te falar, né? Então, Seria muito fácil ele pelo menos mandar uma mensagem. bate a pata 3 vezes. É isso, ó, se for, pisca 2 vezes. É tipo isso, seria ótimo. Então, justamente, a maior dificuldade assim com o cão diretamente é escutar. Escutar o cão. Escutar não só, o escutar é olhar ele Ver o e comportamento. me debruçar sobre ele. Já teve algum caso assim que você ficou mais de uma vez tendo que voltar ali para poder identificar realmente o que era? Então, quando você fecha o workshop, por exemplo, ali eu já vou identificar os pontos principais e tudo mais. Ali eu faço uma projeção de quantas aulas vai precisar, certo? Porque assim, mudança de comportamento exige tempo, não tem jeito. Então não é uma 2 aulas que vai resolver. Sim. São diversas sessões. Então tem pacotes aí de 12 sessões, né? 20 sessões, 24 sessões, 48 sessões.
E vai dependendo. A gente fecha o número de sessões. Caso finalize essa quantidade de sessões e a gente, eu e os tutores, né, a gente consegue verificar que precisa de mais, a gente vai fechando mais. Sim. Então, como é uma coisa muito imprevisível, é orgânica, não se sabe, então não dá pra bater o martelo e falar quanto tempo, a quantidade de sessões. Sim, sim. E aproveitando esse momento, que já que você falou, tocou nesse assunto, né? Você, os tutores e tal, vai marcando as sessões. Fala seu telefone aí para o pessoal, seu contato, para eles poderem marcar também. Oh, maravilha! Gente, meu telefone é 11 97693 1302 e o Instagram é HJ, né, de hoje, HJTO, _ Pedro. Hoje tô Pedro, tá bom? Me segue lá. Legal. Legal, bacana. E continuando aqui, como que você faz para ele superar o medo? Superar esses desafios, essas coisas que você vai identificando ali com o tempo, né? Certo. A gente tem basicamente 3 leis para isso. São Caraca. leis da comportamental. Tá? É uma pergunta bem legal essa. E já tem protocolo, assim, super simples. Só segue essas 3 coisinhas. Certo. Que, inclusive, a dificuldade de muitos administradores querem criar planos mirabolantes ou tentar coisas que... o óbvio, né? As 3 leis, a primeira é intensidade e magnitude. A gente vê se tal coisa, como por exemplo o aspirador de pó, Certo. a gente consegue ver o quanto o aspirador de pó gera medo no cão através da reação do cão. Então, o aspirador de pó vai falar da intensidade do estímulo, é diretamente relacionada à magnitude da resposta do cão. Então, a primeira lei, para eu saber o quanto que o cão sofre, né, eu preciso apresentar isso e ver a reação dele. É através dele que eu vou enxergar o aspirador de pó. Entende? Não vou enxergar o aspirador de pó direto. Vou enxergar ele para ver a reação dele. Se ele late muito, se ele esperneia, ou se ele só fica mais apreensivo. Se ele fica agressivo, né? Se ele fica agressivo. Aí eu vou ver a intensidade do aspirador de pó através da magnitude da resposta do cão. Legal, caraca. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Certo. A segunda é a lei da latência. Eu apresento o aspirador de pó. Quanto tempo demora para ele começar a apresentar o medo? Tem cães que demoram 2 segundos, 5 segundos, né? Vai ser imediatamente, outros Exatamente. vai aguentar mais. Perfeito. Justamente, essa é a segunda lei. Né? Porque quando eu vou trabalhar com cão medroso, eu sei que se eu apresentar o aspirador de pó por 2 segundos, não dá tempo de ele começar a reagir. Então eu consigo marcar esse comportamento para ele, que esse é o correto, antes de ele começar a reagir. Então, Certo. verificando a latência, eu consigo saber em quanto tempo eu consigo trabalhar, Legal. sem que gere uma crise comportamental, que aí é o problema. Certo. Legal. E qual é a terceira? A terceira, Mas a gente vai voltar nesse ponto da crise aí que é interessante. perfeito, maravilha. A terceira lei é a lei do limiar. A gente pode falar qual é o mínimo para o cão. Por exemplo, o aspirador de pó. O mínimo para ele não desencadear uma crise é o aspirador a 10 metros de distância, certo? E desligado. Certo. O limiar dele é esse. Aí tem cães que não, suportam 10, só que ligado, eles suportam. Aí o limiar já é mais alto. E assim vai. É como um nível de dor. Cada um tem um nível, um Sim. limiar de dor. Então essa é a terceira lei. Achar o limiar dele, começar um pouco antes, para não deixar gerar crise, tá? Certo. E falando da crise, quando gera a crise, é mais difícil de tratar? Você acha que depende muito do cachorro isso? Cada um ataca de uma forma. Olha, vai depender muito de cachorro. Essa segunda opção que você disse, ela é... Por quê? Eu tô com um cão resgatado em casa, inclusive. E ele é um cão que, de boaça, bom com criança, amigo, não late. Cão perfeito. Só que vai encostar na pata traseira dele.
Bicho, ele abre uma agressão que parece o demônio na sua frente. Você não. Você fala, o que aconteceu aqui? Só que assim, eu juro por Deus. Transforma. Ele se transforma. Você encosta na pata dele, ele se transforma. Você tira, ele volta normal e volta a te lamber. Então esse cara, você pensa, tem uma resiliência boa e emocional. Sim. É um cara top, né? Então, varia muito de cão pra cão essa questão. Certo. E já pegou algum caso assim que ele sofreu algo que o traumatizou muito que, como eu posso dizer, não teve muito jeito? Ele ainda ficou, você tratou, mas ele ainda ficou meio assim, pé atrás, ainda ficou meio receioso daquilo? A maioria, cara. Pra ser sincero assim, eu não sei se eu falo por todos os adestradores, mas depende muito do tutor, a cada 10 tutores, 3, 4 vão fazer exatamente aquilo que você orienta, sabe? Entendi. Então, assim, você sabe que o cão podia ir além. Mas o tutor não faz aquilo. Não é culpando o tutor diretamente, Sim. mas isso também tem culpa. Tem a ver com o tutor também, né? Tem a ver com o tutor. Só que o tutor também está num esquema ruim de política defasada sobre conscientização e toda essa questão de políticas públicas. Sim. E conscientização. Então tem isso, uma parcela boa de culpa sim também. E é a questão dos tutores, né? Até porque assim, também não dá pra culpar só diretamente lá, porque é função do adestrador também. Sim, tem que integrar o tutor. Né? Então a gente não pode culpar os tutores. Mas a gente sabe que só o tutor vai conseguir levar o cão até lá. Sim, porque eu não convivo com o cão. É mais ou menos isso. Entendi. Legal, legal. E você falou que você pegou esse cãozinho, né? Você trabalha com alguma ONG, indica alguma ONG também para poder adotar cachorro? Tem muita gente querendo adotar um animalzinho, né? Não quer ficar sozinho, né? É Sim. legal ter uma companhia, né? Pô, tem sim. A ONG, eu faço alguns trabalhos para eles. Eu não faço parte de ONG nenhuma, tá? Uhum. Mas eu ajudo algumas com o meu trabalho. Certo. Né? Eu ofereço de forma gratuita ou cobro algum preço de custo, com gasolina, deslocamento, Sim. tempo mesmo que eu vou precisar desmarcar alguns clientes, mas para funções que são necessárias. Né? Tem a ONG Adota Vai, Adota Underline Vai, tá? Certo. É uma ONG sensacional, ela é ministrada pela Babi, é uma pessoa incrível e foi através dela que eu conheci a Cíntia, que é a doutora veterinária e trabalha para a Polícia Civil e hoje me ajuda também muito com parte principalmente de estudos e tudo mais. Inclusive eu faço parte do corpo docente de pós-graduação em Psicologia Animal. Legal. E ela é coordenadora do curso, tá? Que é na Associação Paulista de Medicina Veterinária. Tá? Certo. E se vocês quiserem ver lá, dá uma olhadinha. Legal, bom sempre dar uma conferida, né, meu, no trabalho. Isso, vê após. Gente, faça após de Psicologia Animal. É sensacional, tá? Na Escola Paulista de Medicina Veterinária, tá com a doutora Cíntia. Eu vou ministrar aula de comunicação com os tutores, Poxa, aí sim. inclusive, que é diretamente assim um relacionamento com os tutores, e isso tem técnica que o adestrador tem que utilizar. Por isso que eu falo que não adianta você ficar culpando os tutores. Sim, tem toda uma gente envolvida, né, meu? Tudo um grupo, né? Sim, com certeza. E legal. devemos contar com toda a ajuda possível. Com certeza. Sim. E me fala uma coisa. Posso fumar? Fica à vontade, cara. Você vê aqui. Fica à vontade. Vou pegar o cinzeirinho aqui pra você. Mas pode ficar à vontade aí. Sinta-se em casa. Aqui você tá eu me sinto. Você tá no Cafofo do Guará, cara. Relaxa. Chama. Maravilha. Então, qual é a sua abordagem para lidar com comportamentos indesejados, sabe? Como latidos excessivos, né? Ou agressividade, uma coisa que é bem comum também em alguns cachorros que já sofreram alguma coisa, né? Sim. Bom, depois de aplicar essas 3 leis, né, que é o nosso filtro,
Então vamos começar as intervenções. E sempre é bom contar com equipamentos, né, como guias, que aí é uma forma de controle do cão. Só que o principal a principal coisa que você tem que olhar é a demanda. Por que o cão late? Né? Ele tá no portão, é diferente de um latido de quando ele tá dentro de casa e quer comida. Então a gente tem diversos motivos de latidos. Certo. E esses latidos, eles são desencadeados por coisas que são chamadas gatilhos. Qual que é o gatilho do cão? Comida sobre a mesa ou pessoas passando na janela? Porque tem cães que passam pessoas na janela e não late. Verdade, Só que pra comida ele late. Verdade. Né? Então a gente precisa ver a demanda. E a demanda só é vista quando eu faço uma avaliação de gatilhos na casa. E é no workshop que a gente faz essa avaliação. Então a minha abordagem vai depender muito do que mantém esse latido. O que mantém ele? Sim. Legal, cara. Poxa, legal isso daí. A gente vai dar um breve intervalo aqui rapidinho. Voltamos já, mas fica em casa, hein, cara. Voltando aqui com o seu programa Eclético Sonora. Estamos aqui com o Pedro. Voltando àquele assunto, Pedro, como você envolve os donos na fase de treinamento e como você garante a continuidade em casa? Ótimo. Isso é o centro do adestramento, na verdade. Inclusive, tem técnicas, né, que a gente utiliza para envolver o tutor. O que a gente fala o tutor está no mesmo esquema de reforçamento do cão. Esquema de reforçamento nada mais é do que desenvolver o indivíduo para um comportamento mais adequado para todo mundo. Sim. Né? Então, para envolver o tutor, a gente tem que saber o que ele gosta, qual que é a intenção dele com o cão. Ele quer para passear, para ficar em casa, para viajar, para inúmeras coisas, né? Quanto de brincadeira, quanto de não. Então, o que o tutor tem como expectativa sobre o cão? E começar a partir daí. Então a gente envolve o tutor através do que ele gosta. Certo. Legal. Né? E aí os treinamentos, tem uns que são bem chatos de fazer, só que a gente compõe nesse plano de ensino coisas que ele gosta de fazer. Né? Como, por exemplo, se ele gosta de jogar bolinha, a gente vai pôr no plano de ensino um fica para jogar bolinha. Aquela famosa troca, né? É isso, justamente, só que agora com o tutor. Com o tutor. Legal, cara, legal isso daí. E quais são os sinais de alerta que os proprietários, né, os donos, devem estar cientes durante o treinamento? Bom, eu volto àquilo que eu falei da minha maior dificuldade com o cão. É a leitura fiel do que o cão está pensando. Sim. Só que o tutor convive com o cão. Né? Ele tem mais chance de fazer essa leitura, né? Exatamente. De reconhecer, né? Exatamente. Eu falo, não importa qual adestrador, pode ser o mais top do mundo que você encontrar. Ele não vai saber mais sobre o cão do que o próprio tutor. Sim. Entende? Por mais que o tutor tenha uma visão deturbada, vamos dizer assim, do que é um cão, tanto que o nome desse conceito chama humanização, é um problema, na verdade é o maior problema que existe hoje. Nesse mundo que a gente está conversando hoje, é isso, é humanização. Esse é o principal problema. Ponto, né? E por mais que ele faça isso, humanizar o cão, trazer projeções dele em cima do cão como se ele fosse um humano, porque quando você faz isso, você suprime o que é um cão. O cão deixa de ser cão. E aí implode. Né? A gente sabe como é problemático quando você não exerce aquilo que você gostaria de ser. Né? De inúmeras formas a gente consegue ver. Então, os sinais que o tutor precisa
são as emoções dos cães. As emoções que ali, quando você chega na sua casa, por exemplo, e receber ele com festinha, ou seja, muito eufórico, Sim. você leva os níveis emocionais do cão que ele não pode suportar. Ele não pode. Interessante. Isso acontece muito. Por isso que fala assim, quando entra, tenta ignorar seu cão, para que ele relaxe, ele se acalme, e aí a gente conversa. Fica naquela euforia de ficar tentando pular e... Exatamente. É ali que dá merda. Você fazer manutenção desses comportamentos. Você gostar daquilo. Exatamente. Exatamente. Pô, brincar de rosnar com o cão. Ele tá em estresse. Certo. Então, Pra olha... gente é uma brincadeira, né? Mas pro cão não é uma brincadeira, né? É um estresse. exatamente. Um Legal. bullying, por exemplo, que gera você um estresse emocional e psicológico. Certo? Não precisa ser necessariamente dor. Inclusive, a gente tem protocolos, tem um guarda-chuva no manejo com animais. Geral, boi na agropecuária, biólogos no zoológico, enfim. Qual que é o guarda-chuva? 5 liberdades dos animais. Você tem um protocolo de 5 liberdades dos animais e eles precisam, todos os manejos, principalmente de adestrador e comportamentalistas, precisa tá respaldado nessas 5 liberdades. Tá? E uma delas é o desconforto e dor. Né? É claro que dentro de um manejo clínico de comportamento, quando você vai ali trabalhar as emoções dos cães, você precisa abrir uma ferida. Vai gerar desconforto nele. Sim. Acontece. Mas você tem que saber a causa disso, né? Por isso tá fazendo esse desconforto. Né? Exatamente. Você, como profissional, é habilitado a fazer isso. Não é o tutor que vai fazer isso. Né? Quando você vai modificar o comportamento, precisa ser feito pelo profissional. Certo. Porque ele vai conseguir prever alguns problemas que pode gerar. E aí entra a questão do tutor. Quando que ele precisa saber? Ele tá em alerta, né? Ele precisa conhecer o cão dele, com a ajuda do profissional. Depois disso, forte abraço, segue a vida, porque é ruim você precisar de um adestrador a vida inteira. Sim, não é isso que a gente quer. com certeza. Acho que é você e o cão autônomo, sua família. Sim. Só melhorando a comunicação. Certo. E você tocou nesse ponto da dor e tudo mais. Como você lidar com cachorros que têm um histórico de traumas ou experiências negativas? Bom. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Pode sim, fica à vontade. Porque são inúmeros casos de diversos traumas. Mas um exemplo para vocês entenderem um pouco do trabalho tem um cão, né, uma cadela, e ela late excessivamente. Ela foi separada muito cedo da ninhada, de uma forma bem traumática, encontrado quase morta. Nossa, Chegou com... É uma história bem triste. Chegou com doença do carrapato, que é uma doença quase fatal. Sim. Né? E tem inúmeras alergias, assim. É surreal, alergia a álcool, amaciante, a diversos remédios. Tadinha. Ela teve um desenvolvimento muito traumático, diversos traumas de diversas formas. Então ela tem um latido excessivo e ela fica em estado de alerta, dorme mal, ela passa o dia dela em alerta, tipo, preocupadona. Imagina o gasto mental que é. E ali a intervenção que aconteceu, eles puniam muito o comportamento dela de latir. Então toda vez ela latia e eu olhava já com medo. Ela latia e já olhava com medo. Então ela tava com medo de coisa lá fora e coisa aqui dentro. Caraca. Né? E o que eu fiz? Eu comecei a recompensar esses latidos dela. Eu comecei a falar, beleza, bacana, você tá fazendo sua função de cão, que é latir pra fora. Já me avisou, já espantou o bandido, muito obrigado, vem aqui. E então ela começou a ter uma relação mais positiva com esse comportamento natural dela.
né? Então uma forma de trabalhar os traumas, às vezes, é resgatar a natureza do cão. Certo, legal. Que geralmente na humanização é o que é suprimido. Olha que interessante, por isso que é um dos problemas maiores, assim, ela quase engloba todos os problemas que a gente atende atualmente. Quais são os aspectos mais importantes da socialização de um cachorro e como você os integra ao treinamento? Tá, eu preciso saber o nível de inteligência social que o cão tem, primeira coisa. Se o cão ele é mais aberto, mais fechado, mais medroso, mais confiante. Sim. Então eu preciso saber primeiro isso, né? E junto com a genética, eu sei que o Golden vai se relacionar muito melhor do que um Poodle, por exemplo. Sim. Né, que tem um caráter mais independente de relacionamento, inclusive. Então, eu preciso ver, né, essa questão. E o outro ponto é, por que eu quero socializar o meu cão? A questão é que quando você anda na rua, o cão equilibrado, ele não fica falando com todo mundo e todos. Então, Ele segue o caminho dele. E vai embora, eu quero farejar os postes, não quero ficar conversando com gente chata. Você na rua, você não vai de ponto A ao ponto B falando o mínimo com as pessoas. Sim, sim. Ou você tem uma síndrome do vereador. Não, né? não, Tipo, não. Às vezes acontece quando eu encontro muita gente conhecida na rua, né? Mas... E você tem gente conhecida pra cacete. É verdade, é verdade. Mas... Sim, mas assim... Mas no é geral, engraçado, você... mas é engraçado você falar isso, porque, meu, às vezes eu tô passando na rua, tem gente que me olha e cumprimenta, como se me conhecesse mesmo. Ela acaba cumprimentando, né? Eu já fiz amizade com um senhorzinho que sempre passeia com cachorro, de tanto ele me cumprimentar e falar, não, cachorro é de boa, cachorro é tranquilo. Aí eu vejo que cachorro é tranquilo, tá ligado? Mas eu nem conhecia ele, mas de tanto ele falar, agora eu já passo com eu, bom dia, boa tarde, tudo bem? Não. Nossa, e é interessante isso aí, porque acontece com cães também. Cães que querem se integrar à matilha, eles ficam tentando, eles são chatos, vamos falar assim. Eles ficam tentando, eles chegam pra lá, e aí a matilha quer seguir, ele fica ali e tal. Malandrinho. Sim. E é tipo, é muito parecida a relação entre o ser humano e o cão. Por isso que eu acho que dá essa questão da humanização. Sim. Mas é interessante, acontece com cães também por, às vezes, rotina, né? Você faz amizade e tal. Só que o que é socialização, de fato, quando a gente fala em cães, é o quanto que ele está habituado ao mundo afora. Moto, caminhão, asfalto, calçada, plantas, vitrines, lojas. Sabe, você percebe que cães não ficam invadindo loja? Sim. Que ele tem um senso social. Sim. Verdade, Certo? é verdade. Você percebe que ele tem essa coisa de... inclusive cães que atravessam a rua no sinal certo, porque ele observa as pessoas, ele observa o mundo afora. O quanto que ele está habituado com isso? E como que a gente vê isso? Ele olha um passarinho, passarinho. Ele olha um cachorro, nossa, um cachorro. Ele olha uma pessoa, nossa, uma pessoa. Cara, que cansativo. Tá ligado? Entende? Sim. Então é isso é socialização. O quanto o cão, de forma tosca, esdrúxula, o quanto o cão ignora o mundo afora. Significa que ele está controlado. Certo? Legal. A não ser que alguma coisa chame a sua atenção. Ou quando o santo bate, que é um jeito também de conhecer as pessoas na rua, por questões, assim, aleatórias, ou o santo né? bateu. Cão também é assim. Sim, Meu cão não brinca com qualquer um. As pessoas chegam, posso passar a mão? Eu falei, peraí, deixa eu perguntar pra ele. Aí eu, Cook, livre. Aí ele tá livre pra interagir com a pessoa, até porque ele só interage se eu dou a liberdade. Então ele vai interagir, a maioria das vezes ele sai andando. Eu falei, desculpa moça, ele não quer. Não quero interagir com ninguém. E aí eu vou embora também, tchau. Passeio do meu cão. Legal, interessante. Meu. E Pedro, como você mantém suas habilidades e conhecimentos atualizados na área de treinamento dos cachorros? E aí você sempre encontra o melhor que você, né? Sim. Então procure cursos sempre atualizados de pessoas que tá no mundo acadêmico, né? Você vê que
utiliza de muitas referências científicas, bibliográficas, encontra sempre um caminho com a ciência, é isso que eu indico. Então, pessoas, né, você pode fazer mentoria, cursos de adestramento, faculdade, leitura, né, constante, e participar de eventos voltados para a sua área. Como boa parte da minha clientela vem através das ONGs. Poxa, legal, meu. Entende? Bom. Vem através também de parcerias com um daycare, que eu gosto muito, tem um carinho, República Pet, fica na Vergueiro, assim, é um dos melhores daycares que eu visitei. E através das ONGs e indicação, meu nome ele percorre mais assim, né? Legal. Conheço alguém. Sim. E aí sou eu esse cara, né? Tanto que a parte mídia social do meu trabalho tá defasada. Não, aproveitando nisso, fala de novo o seu contato então. Telefone celular, WhatsApp, pode chamar lá a qualquer hora. 11 97693 302. E no Instagram, HJTO _ Pedro. HJ hoje, TO hoje tô, Pedro. É isso, gente. Legal, legal. E Pedro, só para concluir aqui o assunto, né? Você, com esse todo o conhecimento aí que você tem com os animaizinhos, você acha que realmente o caramelo é o mais esperto? Sim, isso é científico. Vai tomar no cu, pastor alemão. Sim. Caraca, legal. Isso é, então. E o meu é um caramelo. Eu tenho um cachorro caramelo. Eles são maravilhosos, adotem. Olha, você não vai ter problema nenhum, a não ser da sua casa virada do avesso. Mas eles são uns amores. Segue o conselho, hein? Adota um animalzinho para fazer parte da sua família. Foi ótimo receber você aqui, Pedro. Maravilha. Muito obrigado. Eu fico muito grato, obrigado mesmo. Espero que você volte mais vezes aí no Eclético Sonora e em outros programas também, né? Com certeza. Muito obrigado. Termina aqui então o Eclético Sonora. Muito obrigado, rapaziada. Fiquem todos na benção aí, ó. Já.